cartoneiras que gosta de fazer uma bolsa assim para arrasar e tá com dificuldade de trabalhar com cetim, não pode perder essa aula. Ó, cetim numa bolsa de cartonagem. De uma maneira muito fácil que vocês vão dar risada, tá? E vocês vão ver que vocês vão colocar em prática em várias bolsas, vão vender muito, vão presentear e vai fazer um sucesso. Essa aula vai especial para Adriana Dias, minha amigona, que quando fez essa aula comigo lá na Ateliê na TV, adorou e ficou assim de boca aberta. É só isso, é só isso. E vocês vão fazer a mesma coisa que ela, vocês vão ver que é só isso. Ó, então, Adri, um beijo especial para você e não se esqueçam, curtam nossa aula, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no canal para concorrer aos sorteios. Fica ligada! Meninas, então hoje a gente vai aprender a revestir uma carteira com cetim, que é um mistério que todo mundo quer saber, né? Muita gente tem dificuldade de trabalhar com cetim e deixar um acabamento legal, principalmente quando o cetim for liso, tá? Então a gente tem duas formas de trabalhar com o cetim. Uma delas é trabalhar com a cola vinil, tá? Então a cola vinil, se você passa ela, e eu costumo usar um pedacinho de palito de sorvete para espalhar, porque senão depois o seu pincel vai ter que ir pro solvente, vai acabar com o pincel. E aplicar o cetim alisando com a mão, tá? Não mancha, isso nós vamos fazer numa outra aula. Mas hoje nós vamos fazer uma forma muito fácil de aplicar o cetim. Mas pra gente colocar o cetim na parte de fora da carteira, a gente precisa estar com a parte de dentro pronta, né? Então eu vou aproveitar para dar mais umas diquinhas aqui para vocês, tá? Essa carteira é uma carteira que a gente tem lá no site, né? O nosso site tá aparecendo aí embaixo da tela. Essa carteira chama Karen. Mas você pode fazer com outro modelo de carteira. Eu só aconselho você evitar uma carteira que tenha muita alça para fechar, muita aba. Tem que ser uma carteira mais enxuta, mais sem detalhes de fechamento. Um fechamento simples interno. Porque senão vai começar a carregar muito sua carteira e não vai ficar tão chique, tá? Então, sempre daquele jeitinho, né? Quem é cartoneira de primeira viagem, volta um pouquinho nas aulas. Na aula de caixa de guardanapo, a gente ensina direitinho como você cola o tecido, como você faz as viradas, né? E aí, você, dando uma olhadinha lá, você vai chegar nesse ponto que nós estamos aqui. Lembrando que, toda vez que eu tenho uma peça que tem uma lateral arredondada, eu tenho que dar piques, mais ou menos a cada 2, 3 centímetros. E esses piques não podem chegar no papelão, tá, gente? Eles têm que parar um pouquinho antes. Porque se você der esse pique chegando lá no papelão, na hora que você virar esse tecido, colar esse tecido aqui pra trás, vai aparecer a pontinha do papelão, tá? Mais uma diquinha, como é que eu faço o acabamento desse cantinho aqui sem o fio de cabelo? Né? O fio de cabelo, pra quem não conhece, essa pecinha aqui, ó, tá? Mas tem muita gente que não tem o fio de cabelo em casa ou não quer comprar. Então a gente vai ensinar aqui como é que a gente vai fazer, tá? Gente, eu vou fazer errado agora para vocês entenderem, como se eu nunca tivesse feito, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo uma carteira e eu tô com medo de errar. Então vamos lá, ó. Eu vou dar uma dobrinha aqui, ó, no tecido, como se eu tivesse cortado, tá vendo? E vou virar. Esse ângulo aqui, ó, tem que ficar certinho aqui na quininha do papelão. Se eu dobro assim, ó, só um pouquinho e viro, ó, vocês estão vendo que não tá certo? Aí ele vem, depois vem aqui, ó. O certo é ele vir descendo direitinho aqui, ó. Então, a gente vai virando e testando, dando uma viradinha e testando, até que a gente chegue numa distância que aqui, ó, eu vou até fazer com a ponta da tesoura para vocês verem. Entre o papelão e a viradinha, tem que ter 2 milímetros, porque aí fica certinho aqui o ângulo, tá? Acertei o ângulo, venho aqui, passo a unha, venho com a tesoura, ó, vocês estão vendo que ficou um vinco aqui, ó? Eu venho com a tesoura e corto esse vinco, tá? Isso daqui é para quem não tem prática. Quem tem prática, depois de um tempo que você já estiver trabalhando, você já vai com a tesoura direto, tá? Para quem não tem prática, vai brincando, vai simulando, vai fingindo que tá cortando e só vai dobrando. Aí não tem como errar.
Bom, agora eu colei, eu sempre colo lados opostos, né? Então eu vou vir aqui, passei cola e passo cola nesse tecidinho aqui, ó, nessa linguetinha aqui, tá? E venho puxando com a espátula sempre de baixo para cima, para essa colagem aqui, ó, ficar certinho, ok? Então, de novo, passo a cola. Eu uso a cola branca, gente, da Amazonas, a cola branca extra, tá? É uma cola que eu indico porque ela tem boa qualidade, mas você pode, de repente você tem dificuldade de achar aí na sua cidade, você procura por uma cola branca de biscuit ou porcelana fria, sempre tem que ser extra. Aquelas colas escolares não servem, ok? Então, ó, tô com a minha carteira, a parte interna pronta. Todas as laterais aqui viradas, certo? Deixa eu passar uma colinha aqui, que aqui não colou. Agora eu vou colocar um imã, né? E como é que eu faço aqui, ó, pra colocar esse imã? Bom, aqui nos nossos kits sempre vem um X indicando aonde que você vai colocar o imã, tá? Vou pegar o imã aqui atrás. Isso daí é para facilitar o seu trabalho, mas se você estiver fazendo a sua carteira, não estiver trabalhando com o nosso kit e for fazer essa marcação, você tem que procurar o meio da bolsa. Como é que eu coloco o outro lado do imã? Eu vou até pegar com o alicate para vocês verem melhor. Eu vou pegar a outra parte do imã e vou casar aqui, ó. Tá? Aí eu vou pegar, gente, colocar um pouquinho de cola numa bandejinha, onde eu estiver trabalhando. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, nas duas perninhas, tá vendo? Vou fechar a carteira me preocupando, ó, em casar aqui e aqui, tá? Se você se sentir mais segura, você pode usar essas mãozinhas aqui para prender, ou uma fita crepe, ó. Eu vou prender aqui e vou casar aqui, ó. E presta atenção que aqui, ó, eu tenho que fazer esse movimento pro imã ficar reto e marcar, tá? Porque se eu apertar assim, ó, gente, a tendência desse imã é fazer o quê? Isso daqui, ó, a perninha do imã, em vez de ficar reta, vai descer. Então, ó, já marquei, tá? Aqui, ó, marcou com a cola. Eu vou, com o estilete, fazer um furinho onde a cola marcou. Vou vir aqui e apertar, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tá vendo que bateu certinho, ó? Desse jeito, não tem erro, tá? Aí eu vou pegar aquela plaquetinha, deixa eu colocar essa cola aqui. Eu vou colocar a plaquetinha desse lado. E abrir as perninhas. Gente, por que eu abro as abinhas do imã e não fecho? Porque quando você fecha, você sobrepõe. Quando você sobrepõe, você dá volume na carteira, tá? Pode acontecer, aqui é uma dica importante, hein, gente? Ó, dica importante. Pode acontecer de você fazer isso daqui, a sua carteira ficar abrindo, tá? Ó, você fecha e ela abre. Por quê? Porque o papelão, ele é nesse formato, reto. Quando você faz curva, a tendência dele, principalmente se é um papelão mais grosso, é fazer o quê? Abrir de novo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar formato a essa carteira. Aqui, ó. Eu pego na direção do imã e coloco um prendedor de roupa, alguma coisa assim, ó, na direção do imã. Pra quê? Pra ela pegar esse formato. E deixa aí umas 2 horinhas, tá? Aí você vai ver que quando você soltar, a carteira já não tenta mais abrir, porque ela já pegou um pouco essa forma. Bom, termocolante tem na nossa aula da sacolinha, tá? Pra quem não sabe usar. Eu já preparei os 2 foles de termocolante daqui. Eu vou ensinar vocês hoje a fazer uma maneira de aplicar o fole e na outra aula tem uma dica assim super mega legal para você colocar o fole sem se atrapalhar.
tá? Porque tem muita gente que tem dificuldade. Ah, olha, o folha é difícil. Gente, não é difícil, ó. Nós vamos dar formato a essa carteira, ok? Então, eu vou colocar um pedaço de fita crepe aqui. E ela já vai pegar a forma, tá vendo? O que eu fiz com o fole, gente? Eu fiz uma sanfona com ele. Por que eu fiz uma sanfona, ó? Tá? Porque esse vinco aqui já vai me facilitar na hora de eu colocar aqui. E vocês vão entender por quê, tá? Como essa carteira é irregular, eu não vou fazer ela até aqui em cima. Eu vou fazer ela um pouco mais para baixo, tá? Na direção mais ou menos que eu colocaria o outro. Você tá na dúvida? Coloca esse daqui primeiro. Depois que você colocar esse, você mede a altura, ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer para colocar o fole, ó? Eu vou passar um pouquinho de cola, só uns 2, 3 centímetros. E vou vir aqui. Fita crepe. Vou lá pro outro lado. Tá com dúvida onde você colocou o fole? Acomoda ela assim, ó. E parte dali, ó. Tá? Aí você vem aqui e coloca o outro lado no vinco onde a gente já fez, ó, gente. O vinco serve pra isso, pra já acomodar na carteira, tá? Então agora, olha, eu solto essa fita crepe e dou a distância da carteira mesmo. Na fita crepe, pra me facilitar, ó, tá? Deixo ela na distância dela. Isso daqui vai me facilitar. Vamos lá, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, vocês estão vendo que eu tenho tecido demais, né, gente? Não tem muito tecido aqui? Vamos tirar um pouco esse excesso de tecido? Porque tecido demais acaba atrapalhando você. Aí eu vou fazer o seguinte, olha. Lembra aquela historinha de toda vez que eu tenho uma peça arredondada eu dou picotes? Então, ó, eu vou dar picotes, tá? Vocês estão vendo. Só que aqui tem uma dica importante, ó. Esses picotes, eu vou colocar o dedo aqui, ó, onde tá o papelão, tá? E vou dar esses picotes um pouquinho antes do papelão, ó, parando um pouquinho antes do papelão. Se você colocar o dedo aqui, você já tem uma noção de até onde você tem que ir, ok? Desses picotes. Agora, eu vou vir aqui, deixa eu soltar essa fita crepe aqui, ó, e ajeitar ela direitinho. Eu vou vir aqui, vou passar a cola, tá? Mas passando, gente, aos poucos e vou descendo essas partes aqui, ó. Vou descendo os picotes que eu dei, tá? Aí vocês vão ver e você vai ajeitando, gente, pra não ficar embolado. Então, vocês vão ver, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter que jogar um pouquinho aqui pra cima, eu venho e passo cola de novo, tá? E vai descendo, ó. E vai dando um reforço com a fita crepe, ok? Ó. Vai descendo os picotes, aqui o picote ficou longe. Vamos lá, mais um, ó. Se você faz um picote muito largo, dificulta um pouquinho você a fazer esse movimento de não embolar, tá? Então, se você não tem muita prática, vai fazendo uns picotes menores, ó. Que você vai, ó, descendo, tá vendo, ó? Descendo um por um, ó, na carteira e colocando a fita crepe, tá? Quando eu chegar aqui no meio, gente, eu vou lá pro outro lado. Vocês vão ver que o acabamento lá embaixo fica melhor quando você faz isso. Você vai lá pro outro lado em vez de você vir direto. Então, ó, venho aqui, tá? Venho mais um, puxo aqui, ó, tá vendo? E venho com a fita crepe. Ajeito essa primeira, que essas alturas ela já deu uma entortadinha. Aí venho aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui ficou grande o picote. Então, eu venho, puxo e dou mais um. Então, ó. Venho mais um. Venho aqui em cima, ó. E venho colocando, ó. Fita crepe. Até que esse último daqui de baixo, ó, você vai ver que ele vai pegar dos dois lados. Então, ó. Aqui ficou um pouquinho embolado. Levanta e ajeita, que foi essa primeira aqui, ó. Levanta e ajeita um pouquinho, ó.
tá? No vinco, sempre no vinco. E ajeita, ok? O importante, gente, é que quando você encaixar a outra parte aqui, ó o que vai acontecer. Ela vai ficar certinha, tá? Ó. Passa a mão aqui. E fecha a carteira, ok? Então, ó, eu não vou fazer o outro. Eu tenho aqui uma já com o fole pronto, que eu vou mostrar pra vocês. Tá? O imã já tá colocado, eu deixei as duas mãozinhas pra fazer o formato. Ó. E o fole tá aqui pronto, ó, tá vendo? Ele pode ficar um pouquinho embolado aqui, mas na hora que você colocar o outro, ó, gente, ele tem que ficar certinho. E você não pode vir com o picote até a ponta, por quê? Porque senão na hora que você colocar outra, o picote vai aparecer aqui, ó. E aí vai ficar feio, né? Acabou com o seu trabalho. Então, ó, a parte de dentro pronta. Como é que nós vamos fazer agora com o cetim? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz com o cetim. Eu escolhi um cetim manchado, tá? Quem não tem muita prática, faça a opção por um cetim manchado, principalmente porque muitas vezes a gente trabalha com um papelão que vem meio marcado, meio, às vezes até no transporte, até no você trabalhar, fica uma marca de imã, ele não vem lisinho o papelão, tá? Então, se o papelão não vier lisinho e você quiser trabalhar com um cetim claro, presta atenção nessa dica que ela é importante. Se você quiser trabalhar com um papelão que ele não está lisinho que nem esse daqui, e o seu cetim for liso e claro, você deve aplicar esse cetim antes num papel duplex ou cartolina, para depois você aplicar na outra parte da sua bolsa, tá? Então, recapitulando, cetim liso e claro, aplica ele no termocolante, como a gente vai fazer. Aplica primeiro na cartolina ou no duplex, para depois você colar na parte externa da sua carteira, ok? Por quê? Porque o duplex ou a cartolina sempre estão lisinhos. É diferente desses papéis aqui, que muitas vezes vem com algumas marcas, ok? Então, vamos lá. Como é que eu apliquei esse cetim, gente, sem manchar, ó? Eu coloquei um termocolante nele, tá? Aqui tá meio enrugadinho, porque tava com um outro pedaço de papelão em cima, mas vocês vão ver que ali na carteira, na hora que eu vou aplicar, esse enrugado não aparece. Então, o que eu fiz, gente? Eu cortei um pedaço de termocolante. Vocês notem que esse termocolante é menor que o cetim, tá? Menor que o cetim. Então, eu cortei um pedaço de termocolante, coloquei ele do lado avesso do cetim, o lado certo do cetim é esse, coloquei do lado avesso, com aquela parte de tecido do termocolante para baixo e a parte de papel para cima, e passei, tá? Passei com o ferro quente, e aí, o que aconteceu? Ó, esse termocolante grudou no cetim, tá vendo? Ó, ele grudou no cetim. Como é que eu vou fazer, gente, para tirar esse tecido aqui, ó, esse papel aqui, ó? Eu vou vir aqui. Isso daqui eu aprendi com uma amiga minha quando a gente não consegue tirar por aqui, ó. Tá? Você vem, tira a parte do papel, ó. Vocês estão vendo que a parte adesiva tá ficando lá no cetim. Tira a parte do papel. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar a parte externa da minha carteira e aplicar aqui no cetim, ó. Tá? Venho desse lado, aliso com a mão. Ó, vocês vão ver que não ficou nenhuma ruguinha, ó, tá? Aliso com a mão. Viro pro outro lado e vou dar o acabamento do mesmo jeito, gente, que eu dei no tecido lá dentro, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu aqui, dei uma dobrada, deixa eu abrir aqui. Aqui eu vou tirar o excesso de tecido, aqui, ó.
que nem eu fiz lá na outra parte, tá? Que vai ficar mais fácil de eu trabalhar. Na parte arredondada, eu dou uns piques para eu poder colar, sem chegar no papelão. Venho com a espátula de baixo para cima e já vem colando, ó. Tá? Já vem colando. Ok? Mesma coisa do outro lado. Dou os piques toda vez que eu tenho uma parte arredondada, sem chegar no papelão. Venho com a espátula de baixo para cima e venho colando, ó, tá? Se você perceber, gente, que tem alguma partezinha, que nem aqui, ó. Ah, o cetim aqui não grudou direito. Ó, um pouquinho de cola e desce. Aqui não tem problema, porque tá no verso, né? Então, se manchar um pouquinho, mas ó, um pouquinho de cola não mancha. Aqui no canto, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na parte de fora, dar os piques para dar um acabamento, né? Tá? Aqui eu também vou tirar um pouco desse excesso de tecido, porque excesso de tecido acaba atrapalhando até na hora de você virar, fica um pouquinho mais difícil. E aqui, como a parte é reta, eu já não preciso dar os picotes, ó, eu só venho com a espátula, tá? E aqui a mesma coisa, ó, só venho com a espátula, ok? Gente, ó, tá aí, ó, o cetim colado sem dar mancha. Eu venho, coloco aqui, ó, vou colar aqui, né? Pode colocar fita crepe pra fixar até deixar colar. E aí, tá aí, ó, sua carteira pronta, com cetim chique, maravilhosa, sem manchar. Fica aí mais uma dica da Artesã na Cartonagem pra você. Até a próxima, gente!